Olá, estudante Soult! Não, essa não, né? Então vamos de novo. Olá, estudante Soult! Salve, salve, simpatia! Vamos para mais uma de filosofia. Eu sou o professor Bruno e vamos para o Foucault e a microfísica do poder, falando sobre a filosofia contemporânea, a filosofia do século XX. Então esse sujeitinho, esse caraquinho aqui, Michel Foucault, é um dos grandes filósofos da segunda metade do século XX, é um sujeito que vai se dedicar à história dos sistemas de pensamento, vai trabalhar questões sobre verdade, sobre saber, sobre poder, sobre punição, sobre disciplina, e a proposta filosófica dele foge das filosofias tradicionais. Em vez de investigar com base naquilo que já foi feito, ele vai buscar algumas outras camadas, alguns outros pontos de fuga, alguns outros desdobramentos possíveis, analisando sobretudo os discursos e as relações, certo? Então, das grandes obras do Foucault é o Microfísica do Poder. E o que ele diz neste livro? Que o poder não é uma substância, o poder está dado em relações. E aí ele vai apontar que as relações de poder, elas são estabelecidas por consentimento e por obediência. Não apenas por uma imposição do Estado, não apenas porque está na lei. Veja aqui um aspecto muito importante. Por muito tempo, na filosofia e na sociologia, considerou-se que o poder originava-se do Estado, e a partir do Estado, dessa figura, desse ser, é que justamente você tinha o poder descendo escadas, por assim dizer. E o Foucault vai dizer que não. O poder está acima, abaixo, está fora, está ao lado, está em todos os lugares. Nós temos muitos pontos nessa teia que é entretecida das relações de poder. Tá claro isso? É fundamental, então, perceber para ele, o Estado tem poder? Tem, claro que tem poder, mas o Estado é só um dos pontos nessa teia de poderes. Foucault vai dizer, então, que não é exclusivo do Estado. Essas relações de poder estão em várias outras instituições que vão disciplinar, que vão punir, estão dentro de das várias formas de relações. O que vai acontecer? Esses micropoderes, eles vão investir sobre o corpo para justamente tentar discipliná-los. Muito bem. Analisando a história, o Foucault vai perceber, o que vai chamar a atenção dele é justamente como vai se utilizar esse poder para o controle dos corpos. E ele vai perceber uma grande mudança no processo de disciplinamento a partir do século XIX. O que vai acontecer, segundo ele, é que a partir do século XIX você tem um Estado fazendo políticas de disciplinar o corpo de uma maneira ampla e com todo um discurso de conhecimento, de verdade científica, de maneira inclusive com que as pessoas foram inculcando isso como verdade e seguindo. Então veja, o Estado não mais precisa fazer isso a partir necessariamente de leis impostas, mas ele vai fazer isso como forma de conhecimento do qual você deve seguir, obedecer e se tornar assim um corpo dócil. Tá? Então, um biopoder é esse poder que é justamente controlado pelo Estado. O que o Foucault vai falar, então, nessa relação de biopoder e governamentalidade, como ele é utilizado pelo Estado? Ele vai dizer que o biopoder, quando utilizado pelo Estado, vai conseguir fazer com que a população tenha uma aderência a isso. Isso se manifesta, por exemplo, nas políticas de eugenia no início do século XX, e não só apenas lá nos estados fascistas, mas também nos estados livres da América, por exemplo, nós temos várias práticas de eugenia, da ideia de uma raça pura, temos que combater as maléstias. Então toda essa ideia, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode ver políticas onde o biopoder e a governamentalidade se cruzam, como por exemplo, quando você tem o bota abaixo e a obrigatoriedade da vacina no início do século XX, certo? Então essa população pobre é doentia, ela contamina a sociedade, temos que saneá-los, higienizá-los. Nós sabemos o que é verdade. A população vai junto. Não é verdade, é isso mesmo que tem que ser feito. Vamos defender essa ideia, tá? Então, tendo como justificativa a salvação da vida, a ciência, a medicina e, na verdade, muitas vezes são ações de extermínio. São ações justamente do que mais tarde vai ser chamado de necropolítica. Aqui na imagem, né, manifestações sobre as questões de eugenia. Ainda o Foucault vai examinar numa outra obra, o Foucault tem várias obras conhecidas, essa também muito conhecida, Vigiar e Punir, esse com nome bem emblemático. Analisando o sistema penal ao longo da história, aqui que o Foucault vai perceber também
que os métodos violentos, que eram muito comuns na Idade Moderna, né, no século XVI, no século XVII, eles vão se atualizando e, sobretudo a partir do século XIX, passam a ser modelos muito mais disciplinadores e controladores do que com a violência explícita. Então o Estado vai estar muito mais preocupado em estabelecer técnicas de vigilância para que o sujeito inculque o controle de si mesmo, o sujeito faça o seu autocontrole, do que ele violentamente explicitar isto. Então, o Foucault cria o conceito de sociedade disciplinar para falar nisso a partir do século XIX. Qual é a ideia de uma sociedade disciplinar? É a docilidade dos corpos, como nessa imagem aqui. O que você faz para a árvore crescer do jeito que você quer? Você amarra uma estaca para justamente moldar a árvore ao que você quer. Também assim é feito com os corpos. Também assim foi feito ao longo da história para que justamente nós tenhamos corpos submissos, corpos dóceis e corpos cada vez mais úteis. Tá? O Foucault vai colocar: a disciplina aumenta as forças do corpo em utilidade e diminui essas mesmas forças, fazendo com que elas sejam cada vez mais obedientes. Um exemplo da aplicação disso no Brasil pode ser na Era Vargas, quando ele vai botar a educação física obrigatória nas escolas, justamente porque ele quer corpos saudáveis e corpos também bem dóceis e obedientes. Certo? Muito bem. Ainda, Foucault aborda o panóptico. O panóptico é uma ideia de um filósofo utilitarista, o Jeremy Bentham, que numa ideia que ele tinha, né, de justamente fazer mais controle com menos gastos. Então a proposta é que você tivesse um edifício circular, onde ao centro tinha uma torre com uma grande luminosidade, de maneira que os sujeitos encarcerados nunca soubessem se havia alguém ali ou não os observando. Então criar essa sensação constante de vigilância. Então essa ideia de que você está sempre sendo observado, não posso fazer nada, estou sendo observado. Só que a questão que o Foucault vai analisar é que essa ideia do panóptico, que inicialmente era para prisão, acaba sendo utilizado não só nas prisões, vai ser utilizado em escolas, em hospitais, em fábricas, em estruturas sociais em geral, justamente nessa ideia do controle, da vigilância sobre os indivíduos. Então, uma sociedade vigiada, a sociedade do século XX. Mas, para terminar, o Foucault faz uma última reflexão muito importante em Vigiar e Punir. Onde há poder, há resistência. Isso é fundamental que a gente saiba. Foucault está aqui para nos dizer: sempre que há uma forma de poder, há sempre maneiras de resistência. Essas resistências elas podem ser individuais, coletivas, pacíficas ou violentas, abertas ou secretas. O fato é que todas elas são importantes, porque é a partir dessa resistência que você vai tendo esses jogos de poder. É justamente a partir da resistência que o poder altera suas dinâmicas. Certo? Essa foi a proposta filosófica do Foucault na Microfísica do Poder e no Vigiar e Punir. Bons estudos, até a próxima.